Que Deus abençoe a sua vida e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, venha estar na vida de cada um de vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, e essa palavra, ela fala muito ao meu coração, vai falar ao seu, porque são exemplos como esse na Bíblia que fortalece a fé cristã. São exemplos como esse na Bíblia que nos motiva a continuarmos em frente no caminho do nosso Deus, por caminhos justos, fazendo o que é certo, vivendo pela fé, porque esse caminho, ele é recompensador. Deus sempre recompensa aqueles que obedecem a sua palavra e que confiam nele. E eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algo interessante concernente ao profeta Daniel. Quem era Daniel? De onde veio Daniel? Por que Daniel se destacou tanto na província da Babilônia? Então, eu gostaria que você acompanhasse conosco essa live abençoada, dirigida não por mim, mas pelo próprio Espírito de Deus. Tá certo? Meu Pai, que o Senhor conduza essa ministração, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor faça a sua obra e fale nesse exato momento com os teus filhos, fortalecendo a fé de cada um deles, abrindo o seu entendimento, suas mentes, e que o teu nome seja glorificado ao fim desta ministração, em nome de Jesus. Presta atenção que nós vamos compartilhar nesse momento algo do céu, algo de Deus. Daniel era chamado por Deus, pelo céu, de homem muito amado. Não é pouca coisa alguém ser chamado de homem muito amado. Daniel foi muito amado por quê? Então vamos voltar na história nesse momento e nós vamos falar o que aconteceu. Porque Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor nessa época. E a palavra de Deus diz que Israel foi sitiada pelos inimigos e sofreu 3 ataques, ok? Você já deve ter ouvido pregações, ou você deve ter meditado na palavra de Deus e estudado aí sobre o exílio da Babilônia, quando o povo foi exilado na Babilônia. O que houve? Eu vou resumir essa parte porque o foco não é o exílio da Babilônia. Israel foi sitiada, o profeta Jeremias já vinha há muito tempo guiado por Deus, ali, alertando ao rei sobre certos comportamentos do rei e do povo de Jerusalém, e ninguém ouvia o profeta Jeremias. Pois bem, como ninguém ouvia o profeta, e além de não ouvir Jeremias, a Bíblia diz que o profeta foi lançado no poço. O profeta sofreu violência, ninguém ouviu Jeremias e o rei preferiu ouvir os falsos profetas que só anunciavam coisas boas. Só que a situação não estava boa para Jerusalém. Nessa época, Jerusalém tinha aliança comercial e militar com os egípcios. Tanto que uma das guaritas egípcias protegia ali Jerusalém, um acesso. Qualquer nação que se aproximasse de Jerusalém teria que passar por aquela rota, e o acordo deu a Jerusalém ali uma guarda egípcia para protegê-los, porque eles tinham ali um contrato comercial e militar. Nessa época, a Babilônia, quem era a Babilônia? A origem da palavra Babilônia, na verdade, vem de Babel. Ou seja, o que é Babilônia, gente? Babilônia era dirigida na época por Nabucodonosor, Nabucodonosor não era em si o nome de uma pessoa, ok? E sim um cargo. Era um cargo dado ali para aquele rei da Babilônia, né? Tanto que esse conceito, esse nome, ao longo do tempo mudou. Muitos deixaram de usar esse nome. Mas o rei Nabucodonosor, nessa época, o que ele fez? Ele dominava entre as nações.
a província da Babilônia era, digamos assim, a nação mais forte na época do profeta Daniel. Tanto no sentido militar, como no sentido financeiro, comercial. Ninguém batia a província da Babilônia. O maior exército da terra estava na Babilônia. A Babilônia cresceu porque fez muitas alianças comerciais, alianças também, quando eu falo alianças comerciais, está aí também alianças feitas por meios de casamentos entre príncipes e filhos de reis aí de outras nações. Então a Babilônia cresceu muito, e ela tinha um exército poderoso, mas ainda havia algumas nações que se recusavam a pagar tributos a ela, que se recusavam a pagar impostos. E a Babilônia oferecia proteção militar para os reinos que fizessem aliança com eles. E essa proteção seria proteção militar, seria proteção comercial, né? E havia ali uma troca de impostos a serem pagas. Eles dividiam ali muitas coisas, até mesmo produtos da terra. Mas você vê que Jerusalém se opôs a fechar contrato com a Babilônia, ou seja, a pagar impostos à Babilônia e se sujeitar à Babilônia quando fosse chamado para a guerra. Só que nessa época, tanto o rei de Jerusalém como o povo de Jerusalém não estavam perto de Deus. Eles estavam andando segundo o coração deles, eles não estavam debaixo da proteção de Deus, e Deus ainda queria salvar eles, porque enviou o profeta Jeremias para livrar eles daquele grande mal que estava andando ali, que estava caminhando na direção deles. Deus sabia que o povo ia para o exílio, porque o povo se recusava a ouvir a ele. Então Deus ainda tentou salvar Jerusalém por meio do profeta Jeremias, que também não logrou êxito. O rei não ouviu ele. Na verdade, zombaram dele, chamaram Jeremias de louco, e então veio grande desgraça sobre Jerusalém. E Jerusalém tinha ainda a proteção do Egito e de uma outra cidade, de uma outra nação, que tinha aliança com ela. Só que, o que Nabucodonosor fez? Ele fez uma investida, primeiramente, naquelas nações que protegiam Jerusalém. Ele sabia que Jerusalém tinha proteção dessas nações, e o que ele fez? Ele ataca o Egito, ataca aquela outra nação, a fim de subjugá-los. E como o Egito não era páreo naquela época para a Babilônia, se rendeu à Babilônia, fez aliança com a Babilônia, quebrando o contrato com Jerusalém. Ou seja, Jerusalém ficou totalmente desprotegida. Mas Deus avisou que isso iria acontecer. Porque a pessoa que não ouve a Deus, toda pessoa que anda em seus próprios caminhos, ela é desprovida da proteção de Deus. Ela está sujeita a todas as investidas de Satanás. Satanás, na verdade, tem essa pessoa nas mãos dele. E vou dizer uma grande verdade para você. Tem muita gente que, apesar de estar desprovida da proteção de Deus, por própria opção, porque escolheu isso, não tem andado com Deus, tem andado segundo os seus próprios caminhos, segundo os desejos do seu corpo e do seu coração. Então, apesar de estarem longe de Deus, por causa da grande misericórdia de Deus, é que o diabo, o mal, não tem tocado nessa pessoa. Porque a misericórdia de Deus ainda repousa sobre essa pessoa, mesmo ela tendo abandonado o Senhor. E o que aconteceu? Quando o rei Nabucodonosor, ele subjuga o Egito e subjuga as outras nações que tinham aliança militar e comercial com Jerusalém, então agora ele parte para o ataque contra Jerusalém. Jerusalém tinha uma proteção. Jerusalém tinha a sua grande muralha. Jerusalém tinha uma muralha que lhe dava vantagem militar quando outras nações atacavam ela. Então, Nabucodonosor fez 3 investidas contra Jerusalém.
A primeira estratégia foi o seguinte: Nabucodonosor envia um emissário até o rei de Jerusalém e diz: eu estou propondo a vocês que vocês se submetam a mim. Se vocês decidirem pagar impostos a mim e se sujeitarem a mim quando eu entrar em guerra contra outra nação e vocês me apoiarem, então eu vou deixar vocês em paz. Certo? Vocês vão pagar as taxas de vocês e eu vou deixar vocês em paz. Mas se vocês recusarem o meu pedido, então eu irei massacrar vocês. Não vai sobrar nada da cidade de vocês. E o emissário leva a notícia ao rei de Jerusalém, e o rei de Jerusalém ainda não sabia do ataque que a Babilônia tinha feito ao Egito e às outras nações que eram associadas a Jerusalém, que tinha aliança com Jerusalém. E eles se recusam. E eles se recusam a fazer aliança com a Babilônia. E o que aconteceu? E o profeta Jeremias ali, falando. E o profeta Jeremias ali, orientando ao rei que ele tinha que se voltar ao Todo-Poderoso. Mas eles não ouviam. E os falsos profetas que cercavam o rei, falavam para ele: rei, fica tranquilo, porque o Senhor está conosco, o Senhor vai vencer essa batalha e tal. Sendo que era mentira. Deus não estava com Jerusalém. Porque o falso profeta, ele é assim, ele fala tudo aquilo que você quer ouvir. O falso profeta, ele nunca tem uma palavra dura. Ele sempre tem palavras que são doces como mel para você. O falso profeta, ele vai alegrar alguém porque essa pessoa tem, de repente, um dízimo alto na sua igreja. E mesmo aquela pessoa estando caminhando para o inferno, o falso profeta vai dar palavras doces ali para aquela pessoa. Olha, o Senhor está nessa situação, mas o Senhor compreende o Senhor. Olha, Deus está contente com a intenção do seu coração. E é tudo mentira. É tudo mentira. E aquela pessoa vai caminhar para a desgraça. Aquela pessoa está caminhando para o inferno, porque hoje em dia quem prega a verdade, a Bíblia, como ela é criticado, é perseguido, é taxado de dono da verdade, não é bem aceito no círculo social, não só pelo povo, mas até como pastores. Você sabia disso? Meu amigo, pregar a verdade, rabo preso, e me perdoe a expressão, eu não encontro outra. Quem tem rabo preso tem que se sujeitar a pregar um evangelho do jeito que ela é. Ele prega, Deus se agrada, ele é perseguido, ele é difamado. É isso que acontece. Então, os profetas falaram para o rei: olha, Deus está com o senhor, fica tranquilo que Deus vai dar o livramento. Na primeira investida que Nabucodonosor fez a Jerusalém, ele consegue entrar em Jerusalém. Mas a tática que ele usou foi completamente diferente. Antes dele investir, ele faz um cerco em Jerusalém, e ninguém entrava e ninguém saía de Jerusalém. Agora você imagine você ser cercado na sua própria casa. Você não pode sair e ninguém pode entrar. Ou seja, uma hora a provisão que você tem na sua casa acaba. Uma hora você vai ter que sair para comprar provisões para a sua casa. E como ninguém estava saindo e ninguém podia entrar, Israel começou a passar apertos. E a comida começa a diminuir, os reservatórios de água, apesar que um rio cruzava Jerusalém, mas o que os babilônicos fez? O que eles fizeram? Eles cortaram esse ramo aí do rio que passava por Jerusalém. Ou seja, a água começou a acabar, a comida começou a acabar, né? E quando o mantimento estava acabando e a água também, o rei começou a entrar em desespero e começou a perceber que o que os profetas estavam falando para ele
era mentira. E ele ficou desesperado, não quis ouvir aqueles profetas. E quem ele manda chamar? Ele manda chamar Jeremias, que estava na prisão. Ele manda chamar Jeremias, porque é isso que acontece. Quem ouve falsos profetas vai ficar bem por um tempo, mas quando aquilo que os verdadeiros profetas anunciaram, quando essas coisas começam a acontecer, e o cerco começa a aparecer, e a pessoa começa a entrar em dificuldades, aí ela se lembra daqueles que foram duros com ela, e procura essas pessoas. É sempre assim, é a mesma história, é o mesmo filme. E ele manda trazer Jeremias da prisão. E ele diz: Jeremias, o senhor tem alguma palavra para mim? Eu sei que fui rude com você, profeta, mas você só me desagrada, você só traz notícias ruins. Será que Deus, porventura, não tenha falado nada ao meu respeito e a respeito do futuro de Jerusalém? Jeremias disse: nada mudou. O Senhor te advertiu, o Senhor te avisou das alianças que o Senhor fez que não era para ter feito, o Senhor te avisou sobre a idolatria, o Senhor te avisou sobre o pecado que o povo vinha cometendo, e o Senhor não fez nada. Deixou de me ouvir para ouvir esses falsos profetas do teu lado. Aí um dos profetas ali vem, revoltado com o que Jeremias estava falando, e dá um soco no rosto de Jeremias. E Jeremias perguntou para ele: por que você está me batendo? Eu falei alguma mentira? Eu disse alguma mentira para vocês? Vocês vão pagar um preço terrível, porque a ira do Senhor vai cair sobre Jerusalém. E o rei ficou atormentado. Jeremias disse: não há mais tempo. Não há mais tempo. O Senhor não quis ouvir a voz de Deus por mim. Agora não há mais o que fazer. Vocês vão ter que se submeter ao jugo da Babilônia. E o rei ficou furioso e mandou tirar Jeremias dali. Só que passaram-se os dias e a comida acabou. A água acabou, porque a fonte foi cortada. Foi estratégia de Nabucodonosor para pressionar o povo, porque como eles tinham uma muralha muito boa que protegia eles, Nabucodonosor não conseguiu entrar de imediato. Mas com a falta de comida e com a falta de água, e eu trago isso espiritualmente para a nossa vida, Satanás não pode tocar em muita gente por causa da misericórdia de Deus, que é esse muro que protege as pessoas. Então sabe o que acontece, meu irmão? Só que Deus vem protegendo muita gente que continua andando de acordo com os seus próprios pensamentos. Deus continua protegendo muita gente, por sua infinita misericórdia, que continua na presença dele, mas escolhendo o que é injusto. E sabe o que acontece? Apesar da proteção de Deus ainda estar sobre a vida de muitos, essa pessoa não tem alimento espiritual. Então ela começa a definhar. Ela começa a definhar, a água, que é a presença de Deus, vai desaparecendo, o alimento, que é a palavra de Deus, que já não tem mais, vai faltando, e a pessoa começa a entrar em desespero, porque se a presença de Deus se afasta, a angústia será amiga dessa pessoa. Quando a presença de Deus se afasta, então a tristeza toma lugar do coração dessa pessoa, o medo, o desespero, porque essa pessoa está longe do Senhor. Então o que acontece? Isso vai tomando conta da vida do ser humano a tal ponto que ela não vê outra saída a não ser abrir as portas da sua vida para a Babilônia. Ela não vê mais solução a não ser fazer aliança com o mal, porque ela mesma se conduziu àquela situação, a desertos que Deus nos leva para nos moldar, nos purificar, e porque Ele vai fazer uma obra maravilhosa na nossa vida, então Ele permite o deserto para tirar ainda aquelas impurezas que existem em nossa vida, para nos preparar para um lugar de honra. Mas há desertos que é a própria pessoa que se conduz a Ele, quando ela faz as escolhas erradas,
quando ela decide pecar contra o Senhor e andar por caminhos tortuosos. Bom, foi exatamente o que o rei de Jerusalém fez. E então, a Bíblia diz que o desespero foi tão grande que começou a haver um canibalismo dentro da cidade. Você sabia disso? Canibalismo. Tinha pessoas que, ao observar, as pessoas começavam a observar o vizinho que caiu no chão e morreu por causa da fome. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam o corpo daquela pessoa e comiam. Porque não tinha mais comida. Não tinha mais água. E o povo começou a entrar em desespero, e o povo batia lá na porta do rei para ver o que o rei ia fazer, e o rei estava morrendo de medo, estava em desespero. Porque quem anda por si próprio, em seus próprios pensamentos, sem consultar a Deus, quem anda sozinho sem Deus, está caminhando para uma vida de dor, de sofrimento e de desespero. E quando o rei viu que não poderia mais suportar o jugo da Babilônia, o que ele fez? Ele tentou fazer um acordo com a Babilônia. Só que o rei Nabucodonosor já estava irado, não queria mais acordo com Jerusalém. Então ele fez o seguinte: ao abrir as portas de Jerusalém, quando o rei de Israel abriu ali a porta de Jerusalém, eles entraram e saquearam todo o templo de Deus. Primeira coisa que Nabucodonosor fez: ele saqueia o templo de Jerusalém. Primeira coisa. Primeira coisa que acontece quando alguém se afasta de Deus, ela começa a perder. Ela começa a perder. A vida dela começa a ser uma vida, sabe, de percas. Ela começa a perder. Ela perde isso, ela perde aquilo. É devagar, não é da noite para o dia não. Ela perde uma coisa aqui, ela perde outra ali. E o mal vai tomando posse do que ela tem, porque ela está longe do Senhor. Primeiro ato de Nabucodonosor foi retirar os utensílios da casa de Deus. E quando eu falo utensílios, meu amigo, eu não estou falando de pouca coisa não. Salomão investiu pesado. Só a oferta que Davi deixou antes de Salomão para a construção do templo foi uma oferta, calcula-se que foi uma oferta de, na moeda de hoje, 8 bilhões de reais na nossa moeda. 8 bilhões de reais. Isso antes de Salomão. Sendo que Salomão, ele quintuplicou o reinado financeiramente falando por causa da sabedoria que Deus deu para ele. Jerusalém cresceu tanto que o que Davi deixou para a construção do templo não era absolutamente nada comparado ao que Salomão arrecadou para a construção do templo. Então você imagina a quantidade de ouro que tinha no templo de Deus. Eu estou falando de ouro maciço. Eu estou falando de, a exemplo de uma bacia usada no sacrifício de animais para a remissão de pecados. Uma bacia peso de 25 quilos de ouro maciço. Ok? Uma bacia. Eu nem estou falando das colunas de ouro internas. Eu nem estou falando dos serafins. Meu irmão, era tanto ouro que só o ouro que havia no templo da casa de Deus era muito mais do que o ouro que tinha na Babilônia, que tinha no Egito e nas demais nações. Só para você ter ideia. E a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi pegar tudo que se podia levar de ouro para a Babilônia. Ele esvaziou o templo. Foi o primeiro ato dele. Segundo ato, ele escraviza os moradores de Jerusalém, mas ele não atinge os pobres. Ele escraviza a classe alta e a classe média. E a classe baixa ainda tinha ficado ali em Jerusalém, ok? Foi nessa remessa da classe alta que estava esse jovem que era da classe alta de Jerusalém e que
fazia também os serviços do templo? Daniel. Daniel estava junto com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foi nessa remessa aí da classe alta, esses jovens que eram letrados, cultos, porque havia o Espírito de Deus sobre eles, foi sabedoria de Deus, claro, que havia neles, eram jovens de Deus, que viviam ali em santidade diante do Senhor, e foi nessa remessa aí entre os exilados para a Babilônia. Ok? Terceiro e último ato do rei Nabucodonosor. Ele volta lá, escraviza outras pessoas da classe pobre de Jerusalém e manda destruir o templo de Deus, que ficou em ruínas. Até o ouro das paredes ele levou. Isso tudo aconteceu por quê? Por causa da desobediência de uma pessoa. Uma escolha errada, um ato de rebeldia. Deus permitiu que Jerusalém fosse aniquilada. E foram 70 anos de muita opressão. Mas eu vou pular essa parte agora, eu quis resumir, porque eu teria que falar muita coisa em relação ao exílio da Babilônia. Ok? Mas vamos falar de Daniel. Então, Daniel está daquela classe alta que foi levado juntamente com os exilados para a Babilônia. E Daniel, havia em Daniel o Espírito de Deus, mas um Espírito, além do Espírito de Deus, um Espírito de excelência e das ciências sagradas. Segundo a Bíblia, Daniel tinha um Espírito nele que lhe dava entendimento sobre o mundo espiritual, e ele tinha ali domínio sobre as ciências sagradas de Deus. O que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego também eram jovens de Deus, que também tinham sobre eles o Espírito de Deus. Mas Daniel tinha muito mais dons. E a Bíblia diz que o rei teve um sonho. E o rei Nabucodonosor era um rei malicioso. Ele sabia que muitos ali no seu reino só falavam as coisas para bajular ele. E o que ele fez? Ele teve um sonho, esse sonho perturbou ele, e ele mandou chamar todos os magos, adivinhos, porque na Babilônia há um Deus, adorava-se um Deus para cada elemento da terra e do universo. Havia o Deus do sol, havia o Deus da lua, havia o Deus que controlava os astros, havia o Deus das estrelas, que representava as estrelas, havia o Deus da terra, do solo mesmo, havia o Deus da chuva. Eles tinham um Deus para cada elemento da terra e para os astros. Ok? E ele mandou chamar todos os magos e adivinhos, não só da Babilônia, como das cidades e nações que tinham aliança com a Babilônia. Então vieram ali muitos magos. Eu estou falando coisa de 500 pessoas do ramo aí da feitiçaria, da consulta aos astros, da astrologia, enfim. E o rei falou o seguinte: eu não vou falar meu sonho para vocês. Eu quero que alguém me diga o que eu sonhei e a interpretação, e me dê a interpretação desse sonho. Ou seja, o rei entendeu o seguinte: se eu falar meu sonho, alguém vai querer se beneficiar e vai me dar uma falsa interpretação. Para não arriscar, se o sujeito sabe o que eu sonhei, então realmente ele é filho dos deuses. Então ele propôs isso. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e a interpretação daquilo que eu sonhei. E aí o bicho pegou, porque ninguém... Como é que eu vou falar para alguém, como é que eu vou falar para você o que você sonhou? É muito fácil eu chegar para você e dizer assim: olha, irmã, Deus está me revelando aqui que este sonho que a senhora teve significa isso, 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 porque eu quero ganhar a sua simpatia, eu quero ganhar a sua confiança. E Nabucodonosor era um rei vivido. Então ele falou o seguinte: e se vocês não me disserem o que eu sonhei e não me derem a interpretação do sonho, eu vou mandar matar vocês. Aí os caras entraram em desespero. E agora? Ou a gente fala o sonho que esse homem teve aí, a interpretação, a gente vai morrer. Eles entraram em desespero porque eles eram falsos. Não havia poder nenhum neles. E aí, quando o rei viu que ninguém tinha uma resposta favorável, o que ele faz? Ele diz: olha,
quero todo mundo morto. Mandou, deu ordem para matar todos os sábios, adivinhos, magos, feiticeiros do reino. Daniel estava nesse meio? Estava. Só que Daniel não era feiticeiro, não era mago, não era adivinho. Mas como Daniel era um jovem que, aos olhos do rei, tanto ele como Sadraque, Mesaque e Abednego faziam parte do templo de Jerusalém, lidavam com o sagrado e havia o Espírito de Deus sobre eles, então Daniel estava nesse meio aí para ser morto. E chegou a notícia para Daniel, olha, o rei mandou matar todos vocês. Aí Daniel pergunta para o rapaz, mas o que houve? O rei teve um sonho e a ordem do rei foi que alguém dissesse o sonho e a interpretação do sonho. E Daniel orou a Deus e pediu pela vida dele, pelos amigos, e falou o seguinte, Senhor, ajuda o teu servo nessa interpretação, dá-me o sonho que o rei teve e a sua interpretação, porque ele nos ameaça de morte. E a Bíblia diz que Deus mostra o sonho a Daniel e a interpretação. No dia seguinte, Daniel se apresenta na sala real, na sala do trono, e o rei, Nabucodonosor, recebe ele e pergunta, o que você quer? E Daniel diz, rei, eu sei o que o Senhor sonhou e sei a interpretação do seu sonho, pois o meu Deus me revelou. Aí o rei ouve Daniel e ele diz, então diz para mim, o que eu sonhei e a interpretação do meu sonho. E Daniel dá a interpretação, e eu vou pular essa parte porque eu não quero me alargar mais, me estender mais, perdão. E aí ele dá o sonho ao rei e a interpretação. O rei fica feliz com aquilo e ele diz, meu filho, sobre você existe de fato o Espírito. O Espírito dos deuses está em você. E o rei abençoa Daniel e coloca Daniel para ser o primeiro presidente. Haviam 2 presidentes nessa época, e Deus coloca Daniel como primeiro presidente, ok? Da província da Babilônia, que tomava conta de várias nações. Abaixo desses 3 presidentes, que era Daniel e mais 2, haviam 120 conselheiros. 120 conselheiros. Porque a Babilônia tomava conta de tantas nações que esses 3 presidentes não dariam conta. Era muito trabalho a se fazer. O que me chama a atenção? Porque Daniel era um homem muito amado por Deus. Porque desde o momento em que ele foi preso pelos babilônicos e ele se torna ali um exilado, Daniel não mudou quem era quando ele estava ali, na época que ele estava no templo de Deus, fazendo ali os serviços da casa de Deus. O que Daniel era naquela época diante de Deus, ele continuou sendo mesmo exilado. Daniel não mudou o seu relacionamento com Deus. Daniel não questionou aquilo tudo. Daniel, ele simplesmente orava ao Deus de Israel. E ele suplicava dia e noite para que Deus libertasse ele e o seu povo daquela situação. E a Bíblia diz que Daniel era impecável em sua conduta. E ele cresceu tanto aos olhos do rei que começou a inveja contra ele, porque tentaram pegar Daniel na corrupção, tentaram comprar Daniel, colocaram nos caminhos de Daniel mulheres, tentaram corromper ele de todas as formas. E Daniel não se corrompeu, não pecou contra Deus e continuou firme em seu propósito. E a Bíblia diz que Daniel se tornava cada vez mais forte. E é o que acontece quando alguém escolhe andar com Deus. Quando você escolhe andar com Deus, os seus dias não são iguais. A exemplo de hoje. Hoje você é forte, mas amanhã você será muito mais. Porque espiritualmente, na vida de quem anda com Deus, a vida dessa pessoa que está de mãos dadas com o Espírito Santo é uma vida em evolução constante. Tanto no mundo espiritual como no mundo físico, a vida dela vai progredindo. Porque ela está em Jesus e Jesus está nela. E então gera-se muitos frutos. Automaticamente, naturalmente, os frutos vão aparecendo.
Porque essa pessoa, ela não passa a ser mais abençoada, ela se torna a própria bênção. Ela se torna imã de bênçãos. E não importa o que façam contra ela, não vão prevalecer, porque ela anda com Deus. Daniel andava com Deus e prosperava. Ao ponto que o reinado mudou, saiu Nabucodonosor, entrou um outro reino, o reino persa, ok? E o que aconteceu? Fizeram um decreto maldoso, porque quando eles viram que eles não tinham nada contra Daniel, eles não podiam acusar Daniel de corrupção, de aceitar dinheiro. Eles não podiam acusar Daniel de prostituição. Eles não podiam acusar Daniel de fofoca contra o rei. Eles não podiam acusar Daniel de humilhações ao povo. Quando eles não acharam ocasião contra Daniel, então o que aconteceu? No capítulo 6 do livro de Daniel, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. O que o rei pensou? O rei já vinha observando Daniel. Esse rapaz prospera em tudo. Onde ele põe a mão, ele prospera. Ele é trabalhador, ele levanta cedo, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Ele é fiel a mim. Eu não preciso desses 2 presidentes. Quando o rei percebeu que o trabalho de Daniel era muito mais valioso do que os outros 2 presidentes e mais valioso do que os 120 conselheiros, ele falou assim: eu estou perdendo o meu tempo, eu estou gastando dinheiro à toa, porque o dinheiro que eu estou dando para esses 2 presidentes e para aqueles 120 conselheiros, eu poderia estar dando para Daniel, e era uma fortuna. Porque Daniel, o que o rei viu? Daniel estava fazendo o serviço de todo mundo. Ele poderia ficar no cantinho dele e fazer só o serviço dele de presidente, mas Daniel se envolvia nos serviços dos 120 conselheiros e nos serviços dos 2 presidentes abaixo dele. Quando o rei percebeu que ele estava fazendo o serviço dos 122 homens, que eram os 120 conselheiros e os 2 presidentes, ele falou o seguinte: eu vou colocar esse cara aí como meu único presidente aqui, porque esse cara é sensacional. Eu me sinto até bem perto dele, o sujeito traz até paz, porque quem é de Deus gera até paz. Você sabia disso? Você sabia que quando a pessoa é de Deus, no local de trabalho, ela gera paz para aquele local de trabalho? Porque é isso que acontece. E aí, quando o rei pensa em colocar Daniel, quando a Bíblia diz que o rei pensou, ele não ficou só na mente dele colocar Daniel como único presidente. Não. Ele conversa com alguns homens sobre a possibilidade de deixar apenas um único presidente na Babilônia. E aí os caras ouviram aquilo, foram contar os outros 2 presidentes, foram contar os 120 conselheiros, e aí começou a inveja contra Daniel, que já tinham inveja. Mas quando eles viram que os seus cargos estavam ali a perigo, ameaçado por causa do excelente trabalho de Daniel, então eles começaram a conspirar contra Daniel. E está escrito aqui no versículo 4: então os presidentes e os sátrapas, ou seja, os conselheiros, procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha que maravilha. Quando a pessoa anda com Deus, ela não dá ocasião para o mal. Ela tem uma boa conduta, ela anda com Deus, o Espírito Santo guia ela. Ela sabe o que é certo, ela sabe o que é errado. Ela tem falhas? Tem. Ela tem falhas como todo mundo tem, ela não é perfeita. Porque quando a Bíblia diz que Daniel era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa,
não está falando de erros humanos, está falando de ações, está falando de, a exemplo, corrupção, está falando de coisas que poderiam ser usadas contra Daniel, porque ele era presidente do reino, mas não tinha. Porque Daniel não se ludibriava com dinheiro, Daniel não se encantava com a posição que tinha. Daniel era um homem amado por Deus, porque ele amava demais a Deus. Daniel só pensava em Deus. Ele estava ali, mas Daniel só pensava na libertação do povo dele. Daniel só pensava, o sonho de Daniel era ver o povo voltando para Jerusalém. E Daniel não perdia esse foco. Ele dava conta dos serviços do reino, sim, porque Deus estava com ele, mas o foco de Daniel, o sonho dele era ver o seu povo sendo livre do exílio da Babilônia e voltando para Jerusalém. Ok? E para resumir a história, que aqui vai do versículo 1 do capítulo 6, e a história termina no versículo 28, é um pouco grande, então eu vou resumir. Fizeram um decreto. Quando não acharam erros em Daniel, fizeram um decreto e levaram para o rei. O rei era muito amigo de Daniel. E disseram para o rei o seguinte: vamos testar a lealdade do povo, rei. Eu estava conversando com os outros presidentes, como se Daniel soubesse. O cara estava falando com o rei como se Daniel tivesse aprovado isso. E aí disse, eu conversei também com os conselheiros, e nós vamos testar a lealdade do povo ao Senhor. Aí o rei pergunta, como assim? Não seria bom o Senhor fazer um decreto que num prazo de 30 dias ninguém ia fazer orações ou petição a nenhum Deus, para ver se eles amam, se o amor ao rei está acima de qualquer Deus. Será uma prova de ver se o povo está feliz com o reinado do Senhor. E eles não vão orar e nem fazer petição alguma a Deus nenhum num prazo de 30 dias. Depois disso, rei, o povo pode voltar a adorar ao Deus deles, não tem problema. É só para ver se o povo realmente está feliz com o seu reinado, se o povo considera ao Senhor, se o povo realmente é fiel ao Senhor. E o rei parou, analisou aquela sugestão, deve ter perguntado, né? Daniel sabe disso? Porque Daniel não estava presente. Daniel sabe disso? Sabe, inclusive Daniel também concorda, né? Estavam conspirando contra Daniel. O rei não tinha percebido a malícia deles. E o que o rei fez? Ele assina aquele decreto de 30 dias, onde nenhum homem poderia fazer orações ou petições a nenhum Deus, a não ser ao rei, em honra ao rei. Seria um tributo de fidelidade ao rei. Por que eles fizeram isso? Porque esses homens que conspiravam contra Daniel observavam Daniel. Você sabe a primeira coisa que o invejoso ele faz? Ele te copia de cima a baixo. Ele sabe tuas manias, ele sabe onde você vai, a música que você gosta, ele sabe tudo sobre você, porque ele não para ver a vida dele, ele fica vendo a tua vida. O invejoso, ele tem tempo de sobra para copiar você, para observar você. Ele sabe até os tiques nervosos que o sujeito tem, ele sabe o medo que a pessoa tem, ele sabe o receio que a pessoa tem, o tipo de música que a pessoa gosta, ele sabe os gostos aí para roupas que a pessoa tem, ele sabe até o jeito de tudo, ele copia a pessoa, porque ele não tem identidade. O invejoso, ele não anda com Deus, então ele quer ter o que você tem. Ele não quer o que Deus reservou para ele. Ele quer o que você tem. Só que qual é o maior erro do invejoso? É que a unção que Deus dá a cada um é sobre medida. É como uma roupa. Esse terno aqui, em mim, ele encaixa perfeitamente. Mas tenta colocar esse ternozinho aqui num sujeito que tem 2 metros de altura e pesa 120 quilos. Não vai entrar. Porque esse terno aqui não cabe nele. Assim é a unção de Deus. Ela foi feita para cada ser humano de forma individual, específica e única. E eles queriam ter não só o cargo de Daniel, eles queriam ter o afeto do rei como Daniel tinha. Eles queriam ter aquele espírito de excelência, de trabalhador que Daniel tinha, porque eles não eram daquele jeito. Eles queriam ter a honestidade que Daniel tinha,
mas eles eram fracos e se deixavam levar pela corrupção do dinheiro. Então ele passa a ter inveja de Daniel. Eles queriam ter exatamente tudo que Daniel tinha, até o sorriso de Daniel, porque o invejoso é assim, ele tem inveja até da tua deficiência. Se o sujeito tiver uma deficiência, mas está brilhando, ele quer ter aquela deficiência, porque ele ainda não se descobriu. E ele só vai se descobrir, saber quem ele é e para que ele foi criado e o que Deus quer dele no momento em que ele aceitar Deus de todo o coração e viver em comunhão com Deus. Aí Deus vai mostrar para ele quem ele deve ser, Deus vai dar uma unção para ele e ele vai ter identidade própria. Ele não vai precisar imitar ninguém. Ele imita o outro porque ele ainda não se descobriu. E só existe uma maneira do ser humano se descobrir. É estando na presença de Deus 100%. Não é 99,9%. 100%. Ok? E então fizeram o decreto. Daniel estava resolvendo as coisas do reino e ao voltar para a casa dele, que deveria ser a melhor casa do rei, Daniel observa cartazes espalhados pelo reino. Daniel ouve o arauto do rei dizendo: povo da Babilônia, num prazo de 30 dias foi estabelecido que todo cidadão da Babilônia não realize orações ou petições a nenhum Deus, em tributo à fidelidade ao nosso rei. Num prazo de 30 dias, vocês adorarão somente ao rei. Ou seja, Daniel ouviu aquilo, o coração apertou. Daniel imediatamente, o Espírito de Deus deve ter dito para ele: é uma cilada, armaram para você. E Daniel pensa nos prós e nos contras, né? Peraí, eu vou deixar de adorar o meu Deus para adorar o rei? Eu sou amigo do rei, eu gosto do rei, mas eu não posso fazer isso. Por outro lado, os caras vão me vigiar. E agora, o que eu faço? Então Daniel pensou: bom, se eu tiver que morrer, então eu vou morrer com o meu Deus, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou adorar homem nenhum. E Daniel sabia que ele ia sofrer consequências, porque ele sabia que os caras andavam seguindo ele. E ele foi para casa, pegou aquele cartaz, estou conjecturando agora, ficou olhando aquele novo decreto do rei, selado na lei dos medos e dos persas, onde o rei pega o anel dele, e sela o documento, e na lei dos medos e dos persas, uma vez selado, o rei não pode voltar atrás, porque o decreto dizia que se o rei voltasse atrás, a punição para aqueles que quebrassem no caso aquele decreto, seria aplicada no rei. Seria a única forma do rei quebrar o decreto, se ele pagasse com a própria vida. E o rei ia dar a própria vida dele? Não. Então, uma vez que ele sela o decreto, nem mesmo ele poderia voltar atrás. Então, Daniel chega em casa, e o que me chama a atenção é que Daniel poderia ter feito suas orações escondido. Ele iria continuar adorando ao Deus vivo, mas não iria mostrar a sua fé para os outros, para não ser prejudicado. Sabe o que me chama a atenção? É que no versículo 10, a Bíblia diz exatamente o seguinte. Versículo 10 diz: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, ou seja, sentido ao trono, sentido ao palácio, porque ele era um dos principais e morava perto do palácio. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, nada mudou. Nada mudou. Tem gente que muda com Deus quando a situação aperta. Tem gente que muda com Deus quando ela perde o emprego.
Tem gente que muda com Deus quando a vida dela é ameaçada. Tem gente que muda com Deus quando acontecem coisas na vida dela que não lhe agrada. Daniel não mudou com Deus, mesmo a sua vida estando ali ameaçada de morte. Ele não mudou com Deus. Daniel se fortalecia e dava graças a Deus por tudo. Mas ele sabia que estavam vigiando ele. Porque se você não sabe, se você comete um ato de bondade, não tem ninguém ali para ver. Mas se você comete um ato que mancha a sua conduta, ou qualquer coisa que venha denegrir a sua imagem, tem 1000 pessoas te observando. Nesse mundo é assim. Você pode ter feito 1 milhão de coisas boas, e basta você cometer um único erro, e as pessoas vão colocar todos os holofotes do mundo em cima desse teu único erro, e ninguém contará os teus atos, milhões de atos de bondade que você fez. É assim, esse mundo é inimigo de Deus. E se você anda com Deus, esse mundo vai te odiar e vai cercar você como aqueles homens cercavam Daniel, procurando isso aqui seu para te destruir. Você acha que eu não sofro isso? Eu sofro isso o tempo todo, meu irmão. O que eu estou dizendo aqui. Vira e mexe, vem pessoas aqui no meu Facebook testar o meu caráter. Você sabia disso? Vira e mexe, vem pessoas aqui com propostas testar o meu caráter. Mas se dão mal. E vão continuar se arrebentando. Porque eu não faço nada que não seja com o aval do meu Deus. E eu não falo isso para mostrar que eu sou alguma coisa, não. Eu hoje aprendi e eu já quebrei a cara. Eu faço isso hoje porque eu já quebrei a cara, seguindo os meus próprios conselhos ou baseando na minha própria experiência. Eu quebrei a cara. Hoje eu não dou um passo se não for por ordem do meu Deus. Se Deus não mandou, eu não faço, por mais que a proposta seja excelente. Eu penso assim e vou morrer assim. Deus é quem tem que dirigir a minha vida, ok? Quando a pessoa coloca na mente dela, olha, eu estou disposto a morrer pelo meu Deus, pronto. Ela não tem medo de ninguém, ela não tem medo de situações, ela não tem medo de nada. Mas enquanto a pessoa for apegada à vida dela, ela sempre vai estar fazendo as coisas para agradar fulano, beltrano, A, B, C, D, ou E, o alfabeto inteiro. É assim. Mas quando você está disposto a andar com Deus e morrer por Ele, você faz o que é certo e Deus te honra. Fica do lado de Deus, que Deus vai te proteger, Deus vai te dar cobertura. E aí os caras levaram um monte de gente como testemunhas oculares. Olha lá, o principal amigo do rei, o principal presidente, o homem que o rei tanto confia, foi o primeiro a quebrar o decreto do rei. Isso é um absurdo. Olha lá, minha gente, vejam vocês, o presidente Daniel, ou seja, difamaram Daniel. E aí uma comitiva foi até a sala do trono e o rei estranhou. Que tanta gente é essa aí? Olha aí, são os 2 presidentes e conselheiros que estão aí querendo falar com o senhor. Deve ser algo urgente. E eles disseram, ó rei, vive eternamente. Que essa era a saudação dada. Eu tenho uma notícia trágica para o senhor. Puxa vida, eu nem sei como falar para o senhor. Porque o invejoso é assim. Ele coloca a situação como se ele não queria falar. Ele não queria falar, mas eu tenho que falar. Só que Deus está vendo tudo. E aí, o que acontece? Eles dizem para o rei, o teu servo e teu amigo Daniel, rei. Puxa, eu nem sei como dizer isso, mas é que a gente estava passando e a gente estava resolvendo algumas coisas do rei, eu e os meus amigos conselheiros, e o senhor não sabe quem que a gente vê orando, o seu amigo Daniel, ó rei. O rei toma um susto. Imediatamente o rei, a ficha cai, e ele começa a refletir. Armaram para o Daniel. Porque o rei sabia, o rei já tinha percebido, e não era só naquele dia, não. O rei já vinha percebendo inveja contra Daniel. E o rei pensou,
Rapaz, armaram para Daniel, meu amigo. Puxa vida, e o coração do rei se derreteu como água. Imagina o teu amigo, aquele que você sabe que pode confiar, que te honra, que morre por você. Está sendo prejudicado ali, você não pode fazer absolutamente nada. O rei ficou desesperado, mas não teve o que fazer, pois a lei obrigava ele a cumprir com a punição quando um decreto era quebrado. E aí o rei manda lançar Daniel na cova dos leões. Mas ele ficou tão ruim, gente. Eu estou falando do rei da Babilônia, o homem mais poderoso da face da terra naquela época. Era como se fosse hoje o presidente dos Estados Unidos. E ele não comeu, não bebeu, não dormiu, e ainda abriu um jejum e se lamentou por Daniel a noite inteira. Sabe o que eu aprendo? Quando você decide andar com Deus e andar por um caminho reto, de honestidade, tendo caráter diante de Deus e dos homens, Deus faz com que os homens não só reconheçam o teu trabalho, mas Deus faz com que os homens amem você. Porque as autoridades chegam a se sentir felizes perto de uma pessoa que é de Deus. Ela traz paz, ela traz confiança. Aquela autoridade sabe que pode confiar nele porque vê Deus nele. E o rei pensou, com quem que eu vou conversar agora? Meu Deus. Com quem que eu vou... Porque o rei era, além de ser rei de Daniel, mas ele era amigo de Daniel. De confessar coisas para Daniel. De desabafar sobre as pressões dos reinos com Daniel. E ele ficou muito triste. E não dormiu, não comeu e jejuou por Daniel. Para encerrar, que maravilha. Eu fico imaginando Daniel sendo conduzido à cova dos leões. Você sabe o que um verdadeiro cristão numa situação dessa faz? Porque quem realmente vive o Evangelho, tem paz. Poxa, eu vou morrer, mas eu sei que o meu Deus está do outro lado e Ele vai me receber. Eu vou para a glória? Eu vou ser... Já tem anjos prontos para coletar minha alma. É claro que fica com medo, lógico, quem não tem medo da morte, gente? Eu não tenho medo, eu não tenho medo do que vai acontecer com a minha vida pós-morte. Não, eu sei para onde eu vou. Mas o ato em si, o ato de morrer, dá medo no ser humano. Uma arma apontada para você, você está prestes a ser devorado por animais. Não vamos ser hipócritas, não. O sujeito fica cheio de medo. Daniel estava com o coração atribulado, mas não em relação à salvação dele. Porque ele sabia que a vida inteira ele andou com Deus. Daniel estava ali com reações humanas, com medo do ato em si, de ser devorado por aquelas feras. Porque deve ser algo terrível. O sujeito morrer sendo devorado por feras. Ver o animal arrancando sua perna, seu braço, te sufocando. Deve ser agonizante isso. Deve ser terrível. Não se pode imaginar. E Daniel chega diante da cova. E antes de abrirem a cova, Daniel já ouve aqueles leões famintos. Ele deve ter ficado, a adrenalina dele a 1000. Daniel estava a 1000. Dizendo, Senhor, bendito seja o teu nome, em tuas mãos eu entrego minha vida. Ó Senhor, bendito sejas tu, Deus de Israel. E Daniel orando. E aí os guardas abrem ali a cova, e Daniel vê aquelas feras. Você sabia que leões de covas ficavam 15 dias sem serem alimentados? Que só eram alimentados a cada 15 dias? Que era o cálculo dos criadores, o prazo. Depois de 15 dias, os animais já começavam a se devorar uns aos outros. Em 15 dias eles ficavam, porque o animal tem reserva de gordura. Então até 15 dias ali eles ficam nervosos, o tempo todo andando de um lado para o outro, procurando alguma coisa para devorar. Mas ainda não chega ao ponto de se devorar. Então eles eram alimentados a cada 15 dias, ou seja,
Daniel, quando entrou ali, imagina alguém colocar um McDonald's na tua frente e você está mais de 20 dias sem comer. Como é que você fica? Eu estou colocando McDonald's aqui para fazer propaganda, não. É um exemplo, né? Imagine, aquele sanduíche suculento na tua frente e você está exatamente 15 dias, não está nem 20, 15 dias sem comer. Meu Deus! Deus do céu! Você está ali desesperado por comer. Eu estou falando de mim, se eu ficar 4 horas sem comer, eu fico desesperado. Imagine 15 dias. Imagine essas feras que têm um metabolismo, o metabolismo animal é 1000 vezes mais acelerado que o metabolismo humano. Ou seja, eles estavam desesperados por comida, meu irmão. Desesperados por comida. Quando Daniel entrou, a primeira visão do leão para ele, a primeira visão do leão foi o seguinte: eles viram o quê? Aquele corpo suculento ali na frente deles. Imagina a reação de animais que estão famintos. A primeira reação seria, em grupo, avançarem contra Daniel e despedaçarem Daniel. Só que nesse dia aconteceu uma coisa inusitada. Daniel estava morrendo de medo das feras e os leões estavam morrendo de medo de um ser que apareceu bem em frente a Daniel. Daniel estava com medo das feras e as feras com medo daquele ser luminoso, resplandecente, que apareceu diante de Daniel. Ele ficou entre Daniel e os leões. E os leões temeram, recuaram. E o anjo fecha a boca dos leões. É muito forte isso. Eu estou falando com você aqui, eu estou sentindo a presença do meu Deus. O anjo fecha a boca dos leões. E Daniel fica maravilhado, porque Daniel também contempla o anjo. Ele viu o anjo. E Daniel dobra os seus joelhos ali e começa a adorar o Deus de Israel pelo livramento. E Daniel, gente, ficou exatamente 12 horas dentro da cova dos leões. 12 horas. Mal amanheceu o dia. Aliás, mal amanheceu, né? Amanheceu o dia não pode, isso é redundante. Mal amanheceu e o rei sai desesperado até a cova dos leões. Ele passou a noite acordado, ele não comeu, ele não bebeu, ele jejuou por Daniel, por seu amigo. E ele disse assim: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serves continuamente, tenha livrado você da cova dos leões? E Daniel, e o rei deve ter ficado, responde, Daniel, pelo amor do teu Deus, responde. E Daniel diz: sim, ó rei. Quando ele ouve a voz de Daniel, ele diz ao guarda: tira ele daí, tira essa pedra aí. Removeram a pedra, tiraram Daniel, fecharam a cova dos leões. Só que quando o rei foi lá, presta atenção, ver Daniel, ele estava feliz da vida, ele abraçou Daniel. Mas Daniel, como que isso é possível? Como é que você está vivo? E Daniel diz assim, lá no versículo, deixa-me ver aqui, 20. Ele disse, aliás, versículo 21, Daniel falou: ó rei, vive eternamente, que era a saudação. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano. E aqui eu resumo toda a mensagem nisso aqui. É isso aqui que vai garantir o livramento de Deus nesses dias maus que você vem vivendo. É isso aqui que vai garantir a tua vitória, mesmo você no meio da tribulação. Deus vai procurar uma coisa em você, e se Ele achar, meu amigo, não tem leão, não tem urso, não tem gigante, não tem inimigos que toquem em você. Deus só vai procurar uma coisa em você. E Ele procurou em Daniel. Ele disse: e o anjo fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada. Se foi achada, alguém procurou, certo? Foi achada em mim inocência diante dele. Inocência. Ô gente, que tipo de inocência é essa? Existe algum ser humano inocente?
quando a gente diz que uma criança é inocente. Oh, ela é tão inocente. Não, não é esse tipo de inocência. Eu vou traduzir para você o que significa essa inocência que Daniel diz. Porque foi achada em mim inocência, ou seja, foi achada em mim provas suficientes de justiça. Não foi achada em mim culpa. Porque eu não pequei contra o Senhor e nem contra o meu Deus. E ele diz assim, ó, não cometi nenhum delito, nem contra ti. Não cometi, também foi achado em mim diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí o rei se lembrou de quem? Na verdade não foi o rei não, foi Deus quem fez o rei se lembrar. Peraí, então quer dizer que foi tudo uma armação? Daniel deve ter dito para ele, infelizmente, rei. Armaram porque sabiam que eu fazia as minhas orações 3 vezes por dia. E como eles não estavam felizes com o Senhor estava pensando em me estabelecer como primeiro presidente, então a inveja tomou conta desses homens e eles fizeram isso contra mim. Ah, o rei, tá bom. Manda chamar eles aqui. E o rei mandou chamar todos os envolvidos. E não só eles. O rei mandou também trazer toda a família daqueles homens. Esposas, filhos, irmãos, todos os parentes. O rei mandou trazer todo mundo. Todo mundo. E aí aqueles que conspiraram contra Daniel estavam ali. E não era pouca gente não. Agora os leões que estavam mais de 15 dias famintos, ia ter um banquete, um banquete sensacional, porque era muita gente ali da família deles. E aí Daniel, o rei disse assim, ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Agora atenção, olha a diferença de quem anda com Deus e quem anda sem Deus. Daniel entrou na cova dos leões, os leões recuaram, porque um anjo já estava ali, ok? E fechou a boca dos leões. Mas olha a diferença de quem não anda com Deus. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Os soldados estavam empurrando eles, que eu imagino o desespero deles querendo fugir, e os soldados empurrando, vamos, entra aí, com as suas lanças, e eles não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e esmigalharam todos os ossos. Primeira coisa que Deus faz quando você se mantém fiel até o fim: seus inimigos são envergonhados. Primeira coisa. Deus livra e os seus inimigos são envergonhados. Aí vem a recompensa por você ter confiado em Deus, ter sido fiel, ter aguentado tantas coisas na tua vida. Então o rei Dario, verso 25, escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto. Lembra-se do decreto? Uma vez feito o decreto, ninguém pode voltar atrás, nem mesmo, se esse decreto fosse para sempre, nem mesmo o próximo rei poderia mudar isso. Não poderia mudar. E Deus abençoa Daniel em definitivo. Definitivo. E ele diz assim: faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Quando você dá exemplo, quando você é fiel a Deus, muito mais pessoas passam a servir o teu Deus por tua causa. Além de você ser abençoado, ser recompensado por ser fiel a Deus, você ainda oferece a Deus almas. Porque muita gente com teu testemunho vai servir a Deus como você. Olha que maravilha, Deus só faz uma obra completa. E ele diz: temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo.
e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou. Presta atenção, Daniel já era rico aqui. Daniel já era rico. Ele já era primeiro presidente da província da Babilônia, meu irmão. E Deus deu a ele muito mais. Olha aqui, ó. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Tanto naquele reinado, como no próximo reinado, Daniel nunca mais teve que se preocupar com nada. Prosperou muito. É ou não é gratificante servir a Deus? Essa é a mensagem de hoje. Não importa o que aconteça com você, mantenha-se na inocência. Mantenha-se no caminho de Deus. Mantenha-se ali firme, adorando ao seu Deus. Buscando. Quando você estiver triste, pega essa palavra aqui, que não é um livro comum. Dessa palavra emana poder espiritual para realizar todo tipo de milagre. Principalmente o milagre de você ter intimidade com Deus. Porque ao meditar nessa palavra, você se aproxima de Deus. Aqui vai uma palavra do próprio Deus para você. Não desista. Está difícil? Estão te perseguindo pessoas que têm inveja de você. Você tem passado por humilhações na tua vida. Você já pensou em sumir e tentar um outro tipo de vida porque você não aguenta mais viver nesse ambiente. Deus está dizendo para você, meu filho, aguenta firme. Anda comigo, anda na minha presença. Eu vou honrar você. Eu vou entregar em tuas mãos honras. Eu vou entregar em tuas mãos uma vida de qualidade, uma vida feliz. Você vai ter motivos. Você está sofrendo há 10 anos, mas eu vou te dar motivos para sorrir em 1000 anos. Você pode estar pagando o preço de 1 ano, 2 anos nessa situação, mas você vai viver 30, 40, 50, 80 de muita alegria. Então pague o preço. Seja fiel a mim. Não deixa ninguém te separar de mim. Não deixa ninguém roubar a tua coroa. É isso que Deus fala para todos nós nesse momento. Não desista. Deus criou você para a glória dele. Não foi para esse fim que Deus criou você. Deus permitiu que você entrasse aí na cova, mas os leões não tocarão em você. Você não será destruído aí dentro. Porque quando você sair dela, você vai prosperar e você vai ser reconhecido como aconteceu com Daniel. Tá bom? Só não deixe que ninguém fique entre você e Deus. Não só ninguém, mas também qualquer coisa. Não deixe que o dinheiro te afaste de Deus. Não deixe que os prazeres desse mundo te afastem de Deus. Ou o status, ou a posição. Não, meu irmão. Fica na inocência. Fica com Deus. Porque vai ser a recompensa que Deus já preparou para você. Ele não vai preparar não, ele já preparou. Já está lá em cima. Já está tudo certo. Já tem dia e tem hora estabelecido por Deus da tua bênção. É só você continuar caminhando. Mesmo no caminho difícil. Porque você vai se encontrar com aquele plano maravilhoso que Deus preparou para você. Já me estendi muito. Queria agradecer a todos que ficaram até agora e assistiram toda a palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Espírito Santo traga dupla honra e paz. Que a presença de Deus seja tão forte, tão vívida na tua vida, que as pessoas venham ver isso em você. Que você seja referência de Deus para muita gente. O teu testemunho vai salvar muitas pessoas lá na frente. Então, não desista, pega firme e Deus vai abençoar muito você. Tá bom? Eu tenho pedido no finalzinho de cada vídeo para as pessoas que têm ouvido a palavra de Deus através desse humilde servo, que se você acredita no meu ministério, eu tenho pedido ajuda, porque eu não sei a quem pedir, gente.
Eu vivo da palavra de Deus e o Espírito Santo tem me guiado. Mas como eu não sou agregado a nenhum ministério, infelizmente eu tenho que viver realmente pela fé. Eu vivo pela fé, eu não tenho ajuda de ninguém. E você que reconhece meu ministério, eu coloquei na minha linha do tempo uma conta, se as pessoas desejam investir para que eu possa viajar e pregar em outras igrejas. Tem igreja para me pregar na Paraíba, tem igreja para me pregar no Ceará, tem igreja para me pregar em tantos lugares, eu não tenho condição de ir. E são igrejas também pequenas. Então, bispo, eu vou investir no seu ministério. Eu acredito que o senhor é homem de Deus. Deus tem falado muito comigo por meio das suas pregações e eu vou ajudar. Então, ajuda. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te dar triplicado aquilo que você fizer por meio do ministério desse homem de Deus. Tá bom? Deus abençoe vocês e assim que o Espírito Santo nos der outra palavra, eu estarei aqui, olha, com todas as minhas forças, de todo o meu coração, fazendo a obra do meu Deus. E lembre-se, cuida da tua comunhão com Deus e Deus cuidará da tua prosperidade. Tá bom? O Espírito Santo é o maior milagre que alguém pode alcançar. Deus abençoe a todos e que a paz que excede todo o entendimento que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo habite o coração de vocês. Até a próxima. Até lá.